que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também aos demais irmãos e irmãs e amigos que nos assistem agora. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e hoje conto com a ajuda da irmã Luzimar, a minha esposa, que é a coordenadora do ministério Vendo Vozes, que é o ministério que a nossa igreja tem, que atende membros da igreja, irmãos e irmãs surdos, né? E ela é intérprete de Libras e nos ajuda durante os cultos na igreja, na interpretação. E temos também a missionária Gisele Celiprandi, que é missionária e trabalha com os surdos, né? Que faz o pastoreamento desse grupo de irmãos e irmãs surdos que frequentam a nossa igreja. Quero tomar o texto bíblico para falar com você baseado em Juízes, capítulo 14, Juízes, livro dos Juízes, capítulo 6, versos de 14 a 16, bem conhecida história de Gideão. Juízes capítulo 6, os versos de 14 a 16, a Bíblia Sagrada diz assim: O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. O tema da nossa reflexão hoje é: você também é um vencedor. Você também é um vencedor. É interessante que você tenha acompanhado as notícias, e a gente tem visto aí que tem, inclusive a Organização Mundial de Saúde já está preocupada também com a segunda pandemia, depois que terminar a do coronavírus, que é a pandemia da ansiedade, a pandemia da depressão, né? As pessoas estão, de alguma forma, sendo atrapalhadas, perturbadas no seu emocional, na sua parte psicológica, por causa dessa situação, não apenas de isolamento social, mas a incerteza tanto para agora quanto para o futuro. E às vezes a gente fica meio realmente perturbado, preocupado, pensando. Alguns têm até crise de ansiedade, alguns têm um dia que está bem para baixo, sentindo uma angústia, transitando ali, né, na beira do grande lago da depressão, né? Na beira do poço da depressão. Mas, quando a gente olha o texto bíblico, a gente percebe que Deus tem propósitos para a nossa vida, e esses propósitos divinos, eles vão muito além da pandemia e das incertezas que ela tem trazido para nós. Porque Deus já sabe, Deus já conhece, Deus já tem um futuro escrito para toda a humanidade. Está escrito assim na Bíblia, que Deus conhece todas as coisas, porque Ele é onisciente, e Ele, além de saber tudo pela sua onisciência, Ele sabe tudo antes,
porque faz parte da onisciência divina a presciência de Deus. Então ele espera que a gente aproveite este tempo de isolamento social, mesmo não podendo comparecer aos templos, às igrejas, para os cultos, que a gente coloque diante dele em oração essas questões todas que têm incomodado a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser. E é por isso que eu parei nesse texto de Gideão, porque é um momento na história do povo de Deus em que eles são tomados de incertezas, não tem um profeta, não tem um rei, não tem um sacerdote, vamos dizer assim, um sumo sacerdote, perdão. E eles estão meio que como que tateando no escuro. E aí de tempos em tempos, numa situação de fracasso, quando o povo se desvia do propósito de Deus, entra numa rota de colisão, cometendo pecados, e aí alguém se lembra de Deus e vai orar e vai clamar a Deus. Então Deus levanta um juiz, um líder. Deus levantou também uma juíza, uma profetisa, Débora, e assim ele vai dando consolo, ele vai dando vitórias, ele vai conduzindo a história do povo, e é o que ele quer fazer conosco. E num determinado momento da história do povo de Deus, e podemos dizer, por que não, na história da humanidade hoje, houve um desvio de rota. Um povo, verso 1 do capítulo 6, que fez o que o Senhor reprova. Abandonou os ideais de Deus, os propósitos de Deus, abandonou a verdade bíblica, a ética bíblica, a moral cristã, e fez o que Deus reprova. Não vamos julgar A ou B, mas são uma série de situações que nos levam a esse ponto. E aí Deus chama a Gideão, Deus chama Gideão para ele liderar o povo e vencer o inimigo que os oprimia. No nosso caso, hoje, a pandemia. A perspectiva de uma próxima pandemia, a pandemia da ansiedade. Mas naquele momento era o povo de Midian contra o povo de Israel, o povo de Deus. E aí Deus apareceu através de um anjo e chamou a Gideão para que ele fosse liderar o povo e vencer aquela batalha, derrotar aqueles inimigos, para que eles superassem toda aquela crise. E aí Gideão tem uma conversa com Deus. Quando Deus o convoca para essa missão difícil, nobre, mas muito desafiadora, tal qual a missão dos médicos, dos cientistas, dos pesquisadores, dos governantes e, por que não dizer, dos pastores, dos líderes religiosos na atualidade. Temos o desafio de conduzir o nosso povo neste período de incerteza, de medo, de angústia, de ansiedade, a fim de levar a esse povo a um futuro de bênção, de vitória contra não apenas a pandemia da Covid-19, contra o coronavírus, mas contra a angústia, a ansiedade, a incerteza, o medo e a depressão, a fim de que possamos cantar louvores ao nosso Deus. E nessa conversa com Deus de Gideão, nesse capítulo 6, me vem ao coração essa expressão: você também é um vencedor. Eu creio que eu sou um vencedor, mas creio que você é um vencedor. Por que eu creio nisso? Porque eu vejo o que Deus fez na vida de Gideão, mas eu vejo também a conversa que ele teve com Deus. Num primeiro momento, olha o verso 15, ele diz: ah, Senhor. Ou então apenas, como alguns manuscritos dizem, Senhor. E aí ele fala para Deus: como posso libertar Israel? Como posso libertar Israel? Essa pergunta é significativa, porque ele demonstra que Gideão, de alguma maneira, reconhecia a sua impotência. Ele admitia a possibilidade de um fracasso total.
de uma derrota vergonhosa diante daqueles inimigos, diante da crise que ele enfrentava com o povo naquele momento. E ele pensa em termos de capacidade humana, como eu posso. Com isso ele demonstra que talvez tivesse ali, querendo pousar na mente dele, pairar sobre a mente dele, o coração dele, uma nuvem, pequena que fosse, de dúvidas quanto ao poder de Deus. Porque quando nós voltamos os nossos olhos para o verso 13, Gideão diz: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de midianitas. A expressão que ele coloca no verso 13 era um sentimento de abandono da parte de Deus e um pensamento de derrota total, fracasso. O Senhor nos entregou. Cadê o Deus de quem nos contaram as maravilhas? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Se Deus sabe todas as coisas, se Ele é tão poderoso, por que Ele não impediu esse vírus de causar essa pandemia toda? Porque Deus é soberano, sim. Deus é onisciente, sim. Mas Deus não nos trata, seres humanos, como se fôssemos marionetes. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se você voltar lá no verso 1 que já citei, você vai ver: o povo fez o que Deus reprova. Nós temos falhado há muito tempo no propósito de Deus. Nós temos falhado há muito tempo na observação dos mandamentos de Deus. Outra coisa importante que eu observo é ainda nesse verso 15, que ele diz: meu clã, ou seja, a minha família, é a menos importante da tribo de Manassés, do meu povo. E eu sou o menor de todos. Aqui ele confessa um sentimento de incapacidade, de pequenez. E na verdade, este sentimento, eu creio que ele até foi bom, Gideão confessar isso para Deus. Ou seja, ele está dizendo: eu sei que a minha família não é nada, e eu sei que dentro da minha família eu sou menos ainda. Ele reconhece que não tem nenhuma condição, que não tem nenhuma capacidade, que não tem nenhum poder com o seu braço humano para vencer aquela batalha. Então ele entende que, embora estivesse padecendo de autoestima, autodesvalorização, ele, embora de alguma forma demonstre que está com os seus olhos focados, fixados no problema, no tamanho da crise, no poder do inimigo, né? Ele aqui confessa estes sentimentos para Deus com sinceridade, com honestidade. É como se você e eu parássemos e disséssemos para Deus: olha, a pandemia está aí, o coronavírus está aí, e eu preciso cuidar da minha vida, trabalhar, sustentar minha família, mas eu não tenho forças para lutar contra esse inimigo. Não existe uma vacina, não tem um remédio que tenha uma comprovação 100%. Tudo até agora, inclusive a vacina, é teste. Eu fiquei pensando sobre a eficácia da vacina. Ótimo termos uma vacina, mas 90% de eficácia em termos de questões epidemiológicas é uma margem de erro muito grande, 10%. Se você pega a população do Brasil, 215 milhões de habitantes, 10%, quantas pessoas? Mas depois de fazer essa confissão, aí vem o terceiro aspecto que eu quero destacar, é o verso 16. Deus vira para Gideão e diz assim: eu estarei com você, e você derrotará os seus inimigos. Ou seja, Deus diz para ele: eu estarei com você, e você é um vencedor. É isso que Deus fala para você hoje, é isso que Deus fala para mim hoje.
Deus está com você, Deus está comigo, Ele está conosco. E nós, eu, você e todos os que creem, somos vencedores pela ajuda de Deus, pela mão de Deus, pelo poder de Deus atuando. Desde que confessemos a Ele com sinceridade nosso sentimento de fracasso, nossa compreensão clara de que nós somos muito pequenos diante do tamanho do problema. Quando nós confessamos a Ele que somos impotentes e que dependemos do poder de Deus, do poder dEle para atuar. Quando você observa a história, no texto você vê que Deus faz promessa de auxílio nesse verso 16. Deus faz uma promessa de vitória. Se você volta lá, ou continua, segue para frente no capítulo 7, os versos 13 a 16, você tem uma revelação profética da parte de Deus, quando um rapaz conta um sonho para um amigo e Gideão escuta, e o camarada que contava o sonho disse: isso que eu sonhei só pode ser Gideão ganhando essa batalha. Deus confirmou para ele. Deus havia dado a ele, versos 20 e 23 a 23 do capítulo 6, Deus deu a ele uma visão profética. É onde ele faz a exclamação lá no verso 24, Deus é paz, Jeová Shalom. Deus trouxe paz ao coração dele. Deus apaziguou a alma, o espírito de Gideão. E Deus deu a ele, depois da sua adoração, verso 24, vitória. Deus deu vitória. Você pode ler os capítulos 6 e 7 do livro dos Juízes e você vai perceber. Deus faz de você, Deus faz de mim, Deus faz de nós um vencedor. Temos que crer e reconhecer que para essa batalha contra a pandemia do coronavírus, a Covid-19, dependemos incondicionalmente do poder e da ajuda de Deus para vencermos. Eu quero orar com você. Abaixe a sua cabeça, erga ou estenda as suas mãos. Senhor Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus que nos pomos na Tua presença. E eu quero abençoar em nome de Jesus a vida de todo aquele que faz esta oração agora comigo, em nome de Jesus. Ó Deus, restaura o nosso vigor, abre os nossos olhos e nos renova o vigor, a esperança em Cristo Jesus para a vitória nessa luta que a humanidade tem travado neste tempo. Isso para o louvor da Tua glória. Eu abençoo a vida desses queridos que acompanham esta oração, a casa, a família deles. Derrama a Tua bênção, o Teu livramento e a Tua provisão sobre cada um. E oro assim por fé no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.